Boa noite, família. Paz sejam com vocês. É a nossa primeira reunião de estudo do ano. Já está desde o ano passado que a gente não se reúne para estudar a palavra do Senhor juntos. E que no nome do Senhor Jesus Ele possa nos conduzir, dando continuidade à igreja de Tiatira. Que hoje a gente possa também conseguir avançar um pouco mais, não ser tão expositivo. E que Ele nos conceda graça e sabedoria e que a gente possa aprender juntos como família o que o Senhor quer comunicar. Afinal de contas, é o mesmo Senhor, é o mesmo inimigo e é o mesmo ser humano. Então, tudo aquilo narrado em Tiatira, como nas outras cartas, é tão atual quanto foi para João quando ele escreve na ilha de Patmos. Amém? E dando início e sequência, a nossa última abordagem foi até Apocalipse 2:19, terminamos ali. Então, para começar hoje, a gente inicia aqui no Apocalipse 2:20. Esse pequeno trecho da parte A desse versículo que o Senhor fala a Tiatira. Mas tenho contra ti. Isso é interessante por quê? Porque se a gente for ver como termina o versículo 19, que não está aqui, mas que foi fruto da nossa última aula, o Senhor termina até elogiando em parte Tiatira pelas boas obras dela, que eram numerosas. Porém, ele começa o 20 dando essa advertência, mas tenho contra ti. E por que que eu selecionei isso? Porque, querendo ou não, irmãos, nós somos muito facilmente enganados a achar que o Senhor, ele é meio santo. Como assim meio santo? É porque a gente acha que aquilo que a gente faz de positivo e de certo, e que de fato é o suficiente para justificar aquilo que a gente faz de errado. E muitas das vezes, até quando nós somos abordado por algum irmão, ou até mesmo abordado por alguma administração pública, ao invés de nós nos quebrantarmos diante da questão, a gente quer achar meios para justificar. Quer ver, por exemplo? Vamos supor, em nome de Jesus, não é o caso aqui de nenhum dos irmãos, mas que você tem uma fraude de energia elétrica na sua casa, o famoso GAP. Aí um determinado irmão, ele vai ter acesso a essa informação, e com o coração correto, em amor, ele chega até você e pondera sobre esse comportamento. Geralmente, o que a gente faz? Ao invés de a gente reconhecer que realmente estamos errados e buscar fazer o caminho de volta, a gente tende a querer ver alguma coisa errada no irmão. Tudo bem, mas aquela situação lá da tua água. Vamos imaginar que o irmão mora num lugar que é um terreno de família, que não tem hidrômetro, e está todo mundo ali usufruindo da água. Que também não seria uma forma correta. Mas veja bem, o fato do irmão não estar correto não faz com que o seu erro seja justificado diante do Senhor. Por isso que ele traz isso com ênfase. Mas tenho contra ti. Ou seja, embora, Tiatira, você sim tenha coisas positivas, mas o que está errado, Tiatira. E eu não vou concordar com isso. Um exemplo para mim muito forte, bíblico, é o de Moisés. É claro que Moisés hoje está na Terra Prometida, está a caminho da... Está, considerando a Terra Prometida estar com o nosso Senhor. Mas aquela terra física, que era uma tipologia do que o Senhor tem para nós, Moisés não adentra. E Moisés foi um homem fiel, foi um homem temente ao Senhor durante a maior parte da sua jornada. Alguns irmãos já ouvi isso, acham até que foi injusto. Mas a realidade, irmãos, é que o nosso Senhor, ele é santo por completo. Ele não habita em meio à injustiça, em meio a erros. E, infelizmente, a gente vive num país, principalmente o nosso Brasil, que tudo é jeitinho, tudo é, cara, vamos dar um jeito aqui, afinal de contas, quem está certo? E isso, às vezes, infelizmente, na nossa vida prática, não estou falando quando está em igreja, isso a gente acaba esquecendo. Mas na nossa vida prática, a gente acaba se esquecendo disso. E aí, o que a gente faz? Já que todo mundo dá jeitinho, eu vou dar jeitinho também. E aí a gente pode escutar isso do nosso Senhor naquele grande dia. Mas tenho contra ti. Beleza. Cara, você falou da minha palavra, você orou em meu nome, você
mas tenho contra ti. Então, irmão, sede santo como eu sou santo. Foi assim que o Senhor falou para nós. Então, não nos enganemos. As nossas boas obras, né, que pela misericórdia do Senhor conseguimos produzir, nunca vão ser suficientes para justificar o que está errado. O que está errado, e o Senhor, ele vai nos cobrar isso. Então, que em nome de Jesus, irmão, possamos olhar para nós nessa primeira reunião nossa do ano, e se for achado algum caminho torto, algum caminho que não convém, algum jeitinho que a gente tem tentado dar, vamos refazer o caminho, irmão. Vamos nos arrepender. Ah, mas todo mundo faz, você não é todo mundo. Né? O Devão gosta muito dessa expressão, Timóteo, tu não. Tu não, Timóteo. Então que a gente possa ser como Timóteo, tu não. Amém, irmãos? Então, diante disso, alguém teria alguma pergunta pontual, a gente pode dar sequência. Amém. E é a sequência do versículo 20, né? Agora ele vai falar o que ele tem contra Tiatira. Ele fala o seguinte, ó. Tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Irmão, primeiro eu não sei se vocês sabem desse detalhe. Eu acho que saber que existiu Jezabel na Bíblia, todos sabem. Mas Jezabel era uma mulher de origem fenícia. O que isso significa, irmão? Que ela não era integrante do povo de Deus. Ela se casa com o rei Acabe, que era o rei de Israel. Por que eu estou dando essa ênfase? Porque nesse momento o reino já está dividido. E essa informação ela é importante porque lá na frente tem um detalhe que a gente vai ter que tomar cuidado. Por quê? Porque muito se atribui, já dando aqui um pequeno spoiler, Jezabel a quem? A grande prostituta, que seria, né, vou usar aqui, embora está gravado, mas vou falar assim mesmo, seria a instituição católica. Aí nós, os considerados protestantes, é como se nós estivéssemos fora disso. Mas, irmão, não estamos. Porque mais à frente você vai ver que Jezabel, ela teve uma filha. E a filha, ela não é tão famosa, vamos assim dizer, cristianamente falando, quanto a mãe. Mas ela foi até mais cruel que Jezabel, vocês sabiam disso? Mas a gente vai falar dela um pouco aqui. Mas, para se conter a Jezabel, o primeiro ponto que eu queria destacar, Jezabel, ela não era uma participante do povo de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Que por mais que surja alguém que tenha palavras que vão ao encontro à nossa fé, que vão ao encontro aos nossos princípios, que seduz até o nosso entendimento, ao ponto de a gente achar que essa pessoa vai ter a solução dos nossos problemas, meu irmão, se ela não nascer de novo, ela não é um dos nossos, e ela não tem o que fazer em favor de nós. Não se iluda. Não ache que político vai resolver. Não vai. Primeiro que o mundo tem um curso a seguir. E esse curso vai se cumprir. E segundo, irmãos, que mesmo que esse curso ele tenha momento de refrigérios, que a gente vê ao longo da história, os avivamentos, e eu creio que o Senhor pode dar refrigério ainda ao seu povo durante esse trajeto, esse percurso. Mas isso só vai ser possível pelo quebrantamento do seu povo. Não de alguém externo ao seu povo que venha com palavras de sedução. Porque, veja bem, a Jezabel se dizia profetisa. Ou seja, ela se dizia, porque o que era o profeta? O que era o profeta, irmãos? Não era quem previa somente um futuro, mas era quem falava a vontade de Deus. Ela se dizia profetisa. E olha o que acontecia, ela ensinava. Ela seduzia. Mas ela, no final, o ensino dela e a sedução dela levava o quê? O povo a se prostituir e a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, é aquela coisa misturada. Porque ela não é nossa. Ela diz ser parte de nós, mas ela não é. Irmãos, quantas vezes nós vemos o povo de Deus, olha que loucura. O povo de Deus se dividindo entre si
por aqueles que nem de nós é. Nós brigamos entre nós, filhos do Senhor, certo? Que o Espírito Santo habita em nós, para defender, às vezes, pessoas que nem declaram Jesus Cristo como Senhor. E que, na verdade, não pode ser dele. Não é porque fala coisas que vão ao encontro que se tornou filho. Que aquele que não confessa Jesus Cristo como Senhor não faz parte dele. Então eu queria destacar primeiramente essa característica. Jezabel não era alguém do povo de Deus. Ela era uma mulher fenícia. Ela casa com o rei Acabe e agora ela começa a usar o rei Acabe para profetizar os ensinos dela, seduzindo o povo de Deus a se prostituírem. Então, cuidado com a Jezabel. Esse espírito, porque veja bem, Jezabel, nesse momento aqui que João está escrevendo, ela existia? Ela já não existia mais. Então, por que ele está falando tolera Jezabel? Que Jezabel é essa que ele está falando? É de um espírito. Não é de uma pessoa em si, é de um espírito. A gente tem que entender que existem espíritos que batalham contra nós. E eles têm características. E eles são desde a antiguidade. Eles mudam de nome dependendo da cultura, dependendo do contexto, mas a maneira que eles atuam é o mesmo. E a maneira de se posicionar diante deles tem que ser a mesma. Então, irmão, não tolerem Jezabel. Amém? Sobre isso, alguém quer perguntar alguma coisa? Ou a gente pode dar sequência? Ô, aleluia, tô vendo que a galera quer acabar mesmo com o Tiatira, irmão. Vamos embora, então. Vamos aí. Isso aqui é interessante porque vocês lembram qual era a igreja que vem anterior à igreja de Tiatira? Alguém lembra? Era Pérgamo. Pérgamo, Deivon trouxe o ensinamento pra gente, que ela basicamente significava o quê? O casamento da igreja com o sistema mundo. E enquanto Esmirna, ela resiste até a morte, mantendo o testemunho do Senhor, Pérgamo já começa a se abrir. Por quê? Porque em Pérgamo é quando Constantino assina aquele decreto, Teodósio torna o cristianismo como religião oficial de Roma, e a igreja deixa de ser perseguida e passa a ser a que governa junto com o Império Mundo. E ali já começa a entrar algumas situações. Uma delas foi o quê? Balaão. A doutrina de Balaão. O Deivon chegou a falar sobre isso. E outra coisa que a gente vê sendo resistida lá em Éfeso, mas que em Pérgamo também, se vocês forem ler depois, vocês já vão ver essas práticas, é o quê? A doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas. Agora, em Tiatira, o que é introduzido? Jezabel. Veja bem, nenhum desses seres, embora o Deivon trouxe, não sei se vocês vão se lembrar, que existam linhas que vão tratar os nicolaítas como seguidores de Nicolau, mas isso não é uma certeza absoluta, porque a palavra Nicolau, ela tem um significado, que seria o superior, o senhor dos leigos, aquele que está acima dos leigos. Mas a questão é, nem Balaão, nem Jezabel existia mais nessa época. Então ele está falando do quê? Dos espíritos que haviam aqui nessa igreja. E por que Jezabel entra em Tiatira? Porque existe uma diferença muito grande entre Pérgamo e Tiatira, que lá na introdução a gente chegou a falar. Eu não sei se vocês vão se lembrar. Porque o que acontece no período de Tiatira? É quando... Tanto que o primeiro Papa, nos moldes que a gente conhece hoje em dia, ele é estabelecido no período de Tiatira, não de Pérgamo. Porque Pérgamo havia ainda aquela questão do rei, do monarca. A igreja estava só livre, mas não havia ainda a fundição, não havia ainda aquilo que inicia o que historicamente a gente conhece como Idade Média, que é a igreja junto com os monarcas governando o mundo. Isso acontece em Tiatira. Então, por que essa questão de Jezabel é importante? Porque Balaão é o poder econômico,
Nicolaíta é o poder religioso, que é o Nicolau, é o cara que rege, é o que ele fala, é que é a verdade, e agora é introduzido o poder político. Então a igreja em Tiatira, ela domina o que é econômico, o que é religioso e o que é político. Prova de que não cabe à igreja essas coisas é o quê? Que esse período, conhecido como Idade Média ou medieval, foi o período mais tenebroso da vida da igreja. Não só da igreja, mas como da civilização. Então, não cabe a nós, irmão, como igreja, se envolver nessas coisas. Eu não quero entrar na polêmica. Então, um crente pode ser político? Isso aí é para outro café, entendeu? Mas a realidade é que, assim, independente se ele for político ou não, é ele, não a igreja. Entende? Muito mal comparando, eu não sei quem que vocês sabem, mas, por exemplo, um militar da ativa que quer se candidatar, ele tem que se licenciar do cargo. Ele não pode se candidatar sendo ainda ativo. Ele tem que se licenciar. Não é que ele é desligado, ele pode voltar depois, sem problema nenhum, mas a partir do momento que ele se candidata, ele tem que sair. Por que isso? Porque uma coisa é ele, outra coisa é o que ele representa. O militarismo, as forças armadas, elas não podem ser politizadas. Assim como a igreja não deve ser politizada. A igreja não é daqui. E a gente viu esse caos através desse espírito de Jezabel na igreja em Tiatira. Por quê? Porque Jezabel, quando a gente vai voltar lá atrás, ela representava esse poder político, uma vez que ela era a rainha de Israel. Interessante que ela era rainha e se dizia profetisa. Então, tipo assim, ela não poderia, o dela, ela introduzia alguma coisa da igreja para vincular os interesses dela. E aí, no final, por quê? Porque quando você chega nisso aqui, ó, se você tem o poder econômico, o poder religioso e o poder político, a verdade é o que você implanta. E hoje, irmãos, de forma muito subliminar, muitas congregações se encontram exatamente nessa situação. Ó, tem irmãos que reúnem em alguns lugares pelo poder econômico que aquela comunidade de irmãos exerce. Porque, às vezes, ou você está empreendendo, ou é um autônomo, ou até alguém que está precisando de um emprego, e aquela comunidade de irmãos tem meios para te dar apoio. E aí você se vê preso àquela comunidade de irmãos, por quê? Pelo poder econômico que ela tem. Porque ela tem uma membresia muito grande e uma membresia com poder aquisitivo alto. Então, ela se torna um cliente seu, ela te dá um emprego, ela compra seu produto, e aí quando você vê, você está preso por causa disso. Tem lugares que, de fato, existem verdadeiros nicolaístas. A palavra dele é superior a qualquer escritura. Ele não admite nenhuma informação contrária àquilo que ele diz. E a membresia fica tão acostumada a isso, que ela, inclusive, na hora de transmitir os princípios e as informações, ao invés dela falar a Bíblia diz, ela fala o João diz. Às vezes o João disse o que a Bíblia diz. Mas só que a influência dessa pessoa não é a Bíblia, é o João. Então o que norteia é a palavra do João, não é a Bíblia. Nicolaísmo. E Jezabel, poder político. Poder político. E que isso hoje, irmãos, é muito forte. Porque, veja bem, nós, como seres humanos, isso daí é cientificamente comprovado. Quem tiver curiosidade, depois pode procurar ouvir mais sobre isso. Isso tem uma área que tem mexido comigo, eu tenho lido muito sobre isso. Que nós... Assim, é claro que existem diferentes justificativas para isso, mas para mim é muito claro. É a ausência de Deus, porque nós fomos criados para ser a imagem
e semelhança de Deus. Então há um buraco dentro de nós, há um vazio dentro de nós que a gente precisa ser complementado. Mas só Deus complementa na verdade. E aí o que acaba acontecendo? Em busca de satisfazer esse buraco, a gente vai buscar o chamado pertencimento. A gente tem necessidade de se sentir pertencente a algo para termos valor. Ninguém quer ser o patinho feio da história. E alguns grupos, vou falar de irmãos, não estou numa posição de avaliar quem é joio e quem é trigo. Se ele está dizendo que é irmão. Mas alguns grupos, às vezes até consciente, porque, não sei se vocês sabem, muitos líderes hoje têm buscado na neurociência, na psicanálise, maneiras para persuadir e governar o povo. E utilizam de técnicas comprovadamente até de ilusionismo. E aí esses líderes, o que eles viram? Que muitas pessoas com essa necessidade de pertencimento, o que eu vou dar a elas? Vou dar esse pertencimento, mas como é que funciona? Eu chego num determinado momento, é claro que assim, sempre vai ser muito sutil. Como é que Satanás não vai chegar e vai falar, eu sou o diabo e quero te matar. Ele, na verdade, vai criar um enredo para que você acredite no que ele está dizendo. Geralmente isso acontece na hora das imposições de mão. Se vocês pararem para ver, como é que acontece hoje nas congregações quando há uma necessidade de impor amor a alguém? Não é um culto normal, vocês já repararam? Não sei se vocês já foram em alguns lugares assim. Irmão, é quase uma cerimônia de gala. A reunião dos sócios naquele dia, o objetivo da reunião é a imposição de mãos. E aí aquilo faz-se todo um ambiente, toda uma atmosfera. Cara, é Lá menor, é pisca-pisca, é luz de fundo, é um monte de coisa que é quase impossível você não se emocionar com o negócio daquele. Só que, pô, Dito, tu tá falando que tá errado então a imposição de mãos? Claro que não, irmão. Para mim, imposição de mãos é um princípio básico das Escrituras. O autor de Hebreus vai dizer que é o rudimento da fé. Então, não estou falando da imposição de mãos, eu estou falando de como isso é feito e, nas entrelinhas, por que é feito. Porque em algumas situações eu suponho, em outras eu já ouvi de quem produz, que aquilo dali é uma estratégia para quem está vendo desejar. Por quê? Porque você precisa de pertencimento, pô. Caramba! Pô, João tá indo, Pedro tá indo, Maria tá indo, eu tô aqui parado. Preciso, mas só que é o seguinte, o que eu tenho que fazer para ser? O que eu tenho que... E geralmente se coloca uma coisa quase que anual. E aí, para quê? Para que no ano que vem eu procure fazer as coisas para que eu seja, assim como João foi, também estabelecido para que eu me sinta pertencente. Isso é política, irmão. Isso é Jezabel. Ninguém tem que ser motivado a servir o Senhor para no final do ano fazer uma apresentação de gala. Irmão, a gente tem que servir o Senhor pelo que Ele fez por nós, pô. Que já é mais do que o suficiente. E olha só, o que Ele fez já é mais do que o suficiente. E mesmo assim, Ele ainda promete que fará. Porque nenhum trabalho no Senhor é em vão. Mas essa parafernália toda paga os homens. Aí beleza, você sai de lá, irmão. Conquistei. Irmão, se não tiver com o coração correto, vai queimar. É palha, feno e madeira. Vai adiantar de nada. Então, o que aconteceu em Tiatira? Não é à toa que foi o período mais tenebroso da igreja. Juntou esses três poderes: econômico, religioso e político nas mãos da igreja. Olha o caos que foi. Mas amém, irmãos? Nesse ponto que você tocou agora, é interessante porque isso é o funcionamento do público. Sim. Porque, geralmente, a imposição de mãos dá líderes, né? Sim. E tem pessoas que vão servir a igreja como
Vamos servir em serviços mesmo, práticos, como serviços gerais, limpeza, uma administração, alguma coisa nesse sentido. E aí, oi? Diaconia. Perdão, é que eu esqueci a palavra. E acaba que esses serviços não são admirados, almejados nesse momento. Somente os que são de destaque, que são as lideranças, pastores, né, mestres, enfim. Então, acaba que isso acaba dando prejudicando a maneira que o próprio Senhor estabeleceu para ser da igreja. A pessoa acaba tendo uma visão deturpada dos serviços para o corpo, entendeu? E além de ter alguns irmãos de maneira pejorativa trazer essa cerimônia para fazer os irmãos almejarem aquilo, eles, além de estarem de forma pejorativa trazendo uma imagem para ter mais funcionamento, mais visão e tudo mais, eles prejudicam a ordenância do Senhor, daquela qualidade de serviços, entendeu? Sim. Porque vai achar o quê? Não, o cara que é diácono é menor do que eu, como se tivesse uma hierarquia nesse sentido. Né? Até porque, tipo assim, se o objetivo é dar pertencimento a essa pessoa, para ela almejar conquistar aquilo dali, o que vai acontecer? Ela vai fazer o quê? Ela só vai fazer as coisas que levam ela para aquilo ali. Porque, veja bem, no final, o objetivo não é servir o Senhor. O objetivo é estar lá no que vem. Então, o que eu vou fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Não. Eu vou fazer o que aquele sistema quer que eu faça para que eu alcance aquele objetivo. Entendeu? Mas, bom. Antes de você avançar, Dinho, só queria acrescentar que, assim, às vezes a gente não enxerga, a gente não entende a dimensão dessas cartas, né? Sim. Quando João escreve, né? João, ele está olhando para os últimos dias. E é interessante ressaltar que Jezabel, cara, ela traz um dos maiores pecados do povo, né? Por exemplo, antes o povo adorava postes ídolos, né? Jezabel já não. Jezabel com Acabe, eles pega Baal e coloca no centro do povo de Jael. Ali eles substituíram o Deus Todo-Poderoso, né? O Deus dos judeus, e colocou Baal. E ela fez o povo adorar Baal. Tamanha a influência dela no meio do povo judeu. Então, assim, em contrapartida, né, a gente fazendo uma tipologia aos dias atuais, né, você vê que o povo adora outros deuses, mesmo sem saber. E você vê muita Jezabel no nosso meio, não na figura de mulher, né? Digo Jezabel a influência Sim. política, né? De algumas pessoas que como você iniciou, que se diz, né, ser cristão, que fala que é convertido, né? Enfim, mas não é dos nossos, entendeu? Sim. E você vê esse pessoal carregando o povo a adorar falsos ídolos. E o povo está sendo guiado, né, adorando outros deuses, mas não o Senhor. Então, assim, a gente às vezes estuda, né, e não enxerga essa gravidade, porque isso está muito explícito. Sim. Né, só que a gente, às vezes, os irmãos não conseguem enxergar, porque Jezabel está, sim, no meio do povo de Deus, né? Assim como Balaão, assim como os nicolaítas, né? Está, assim, no meio da igreja, sabe? Através de pessoas que não é dos nossos, né? Sim. Igual o João vai falar, né? Ele estava no nosso meio, mas não era dos nossos, né? Então, assim, é importante ressaltar. Acho que essa foi a questão mais crucial, né? Que foi essa adoração a Baal. Sim. Levando o povo a adorar outros deuses. Até porque, o que acontece? Dentro desse contexto aqui, não é só Jezabel. É Balaão e Nicolaíno. Então, como ele se coloca como um Nicolau, ou seja, alguém que está sob todos, ele conduz o povo facilmente ao espírito de Jezabel a adorar Balaão, porque ele determina o que é a adoração, ele determina o que Deus quer, ele determina o que o Senhor deseja. E o povo segue. Mas que o Senhor nos guarde, amém? Vamos embora, essa verdade. Só que o Senhor é tão maravilhoso, irmão, tão maravilhoso. O que acontece no 21? Olha o que o Senhor fala. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Mas eles não queriam arrepender-se da sua prostituição. Ou seja, mesmo vendo tanta podridão, tanta coisa ruim, tanto desvio,
o Senhor, na sua misericórdia, ainda permite ao povo que se arrependa. Primeiro ponto desse versículo que eu queria destacar é isso. Porque o Senhor, ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Sua misericórdia não tem fim. E por que eu digo isso e estou dando ênfase nisso? Para que a gente também entenda alguns processos. Por quê? Porque diante de, né, você começa a pensar, você começa a avaliar, você identifica um processo que talvez seja semelhante ao que a gente está falando. E aí você pode se perguntar, mas cara, Deus não era Deus para parar com isso? Deus não é Deus para terminar essa perdição? Mas o Senhor quer levá-los ao arrependimento. Dificilmente alguém que começa a errar com o Senhor vai ter assim de imediato, não sei se já aconteceu com vocês, alguém que levianamente trata a obra do Senhor, e assim, não é uma suspeita não, alguém que você viu de perto. Às vezes alguém até que você participou de um ministério junto. Você vê que a pessoa fala uma coisa, mas não é aquilo. E aí você pode se perguntar, cara, mas Deus não está vendo? Irmão, Deus está vendo. E o que Deus está fazendo é querendo levar essa pessoa ao arrependimento. Então, nunca confunda a misericórdia do Senhor com impunidade. Não é que o Senhor está passando a mão na cabeça. Não é que o Senhor não está vendo. Não é que o Senhor vai deixar a coisa impune. Ele apenas quer levar ao arrependimento. Então, sim, o coração do Senhor não é como o nosso que deseja ver sangue. O Senhor quer ver mudança. Amém, irmãos? Até porque no 22, ó, pode passar. Vocês vão ver, ó, porque ele dá esse tempo, o povo não se arrepende, aí no 22 ele fala, e farei que ela adoeça, e enviarei uma grande tribulação aos que adulteraram com ela, se não se arrependerem de suas práticas. Ou seja, não vai ficar impune, Jezabel. Você não vai ficar impune. Porque hoje você vê irmãos, né, ou não, né, não conseguiria definir isso, mas com certeza não estão no centro da vontade do Senhor. E comendo do melhor dessa terra, e vivendo, e sendo adorado, e sendo reconhecido pelos homens, como se o Senhor tivesse alheio àquilo ali. O Senhor não está. Então é como ele fala para Jezabel, farei que ela adoeça. Só que olha interessante, só Jezabel vai passar pelo processo de punição? Não. Aos que cometem adultério com ela. É por isso que eu já falei, a gente já conversou sobre isso algumas vezes. Irmãos, o Senhor não tem por inocente aquele que quer tirar a responsabilidade de si e jogar na liderança. Do tipo, a gente viu isso na carta de Timóteo. Ah, não. Aí usa até a Bíblia, o Senhor que remove reis e estabelece reis. O Senhor colocou ele lá, o Senhor que o tira. Eu vou fazer minha parte aqui. Irmão, se você está no ministério onde a palavra de Deus, a verdade de Deus, o Espírito do Senhor não está centralizado, larga isso. Sai disso. Eu sei que em alguns momentos isso vai... Veja bem, eu não estou falando de uma igreja perfeita, porque também a gente não pode confundir com isso, senão a gente vai ficar saindo de um monte de lugar procurando a igreja perfeita que não existe. Até porque às vezes o problema é em nós. Não estou falando de opiniões, de preferências, não é disso. Eu estou falando de palavra, de verdade, de princípios. Se você está num local onde a liderança não consegue minimamente, veja bem, não é que a pessoa tem que ser perfeita também. O líder erra, o líder peca, o líder é sujeito a falhas. Mas eu estou falando de alguém que deliberadamente quer viver de forma errada ao que o Senhor direciona. Irmão, não fique lá. Por quê? Porque você vai passar por tribulação. Como lá em Apocalipse, mais à frente, a gente não vai chegar lá porque não é questão das cartas, o Senhor fala que sai dela, povo meu, lembra? Para que vocês não incorram nos seus castigos. A palavra é sai dela. Então, no versículo 22, o Senhor traz isso muito claro, que não vai passar batido, Jezabel. Não confunda a minha misericórdia com impunidade. Você vai ser julgada se você não se arrepender. E todos aqueles que adulteram com ela também serão julgados. Então, irmão, cuidado. Amém? Então, no 23, traz esse detalhe interessante.
Que aí foi aquele spoiler que eu falei no começo. O que ele fala? E matarei os filhos dela. Dela quem? Jezabel. Então, o contexto ali está dando enfoque a Jezabel. Então, ou seja, o Senhor, ele não vai trazer juízo só a Jezabel em si, ou seja, ao espírito que iniciou aquele movimento. Ele vai trazer juízo a todo o legado daquele movimento. Ele vai trazer juízo àqueles que, após Jezabel, deu continuidade ao que ela iniciou. E se você parar para ver, a igreja chamada protestante, ela acha que ela está fora dos problemas, muitas das vezes, encontrados no catolicismo. Só que se a gente for fazer uma análise fria, a gente vai ver que estamos até pior, irmão, do que eles. Como eu disse, Jezabel teve uma filha chamada Atália. Ela foi mais cruel que Jezabel. E Atália, ela casa com Jeroão, que era um rei de Judá. Porque olha o que aconteceu na época. O reino de Israel era dividido. Ao norte era chamado Reino de Israel, ao sul era chamado Reino de Judá. A Jezabel reinou no norte, casada com o rei Acabe. Mas Atália não. Atália, ela casa com o rei do sul. Aí aquela adoração a Baal, que o Deivão citou, que Jezabel inicia no norte, Atália inicia no sul. Ou seja, os filhos daquele movimento não só deram continuidades ao que Jezabel começou, como ele expandiu. Quanta idolatria não temos hoje no meio do povo chamado crente protestante? A gente acha que o fato de não termos uma imagem resolveu. E, sinceramente, pelo menos o catolicismo romano, não que eu acho que é certo, mas eles idolatram nosso irmão Paulo, irmão sofrido, irmão com testemunho biblicamente, nosso irmão Pedro, nosso irmão João. A igreja protestante adora o pastor João, um popstar. E a idolatria do catolicismo. Então, irmãos, não se engane. Jezabel fez filhos. E o Senhor fala que eu também matarei o filho dela. Ou seja, não é só Jezabel. E isso serve para quê? Para que a gente veja o nosso coração. Se a gente não está dando sequência a isso que foi iniciado. Porque não vai ficar impune. Não vai ficar impune. Porque olha o que ele fala, ó. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as suas obras. Então, irmão, nada foge dos olhos do Senhor. Nada. 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 E ele reforça isso, que todos saberão que eu sou o Senhor. E que cada um vai receber segundo as suas obras. Então, não ache que você está reunindo com os irmãos que não tem nome, ou que você entendeu que igreja não é prédio, ou que qualquer outra coisa aí que às vezes a gente acaba achando que isso nos torna mais espirituais do que alguém. Irmão, isso não vai adiantar de nada se de fato você não viver uma vida voltada para o Senhor. Se no seu dia a dia, no seu cotidiano, aí, você não estiver devoto ao Senhor. E a gente vai voltar lá nos primeiros versículos que a gente avaliou. O Senhor não é meio santo. Não adianta em parte a gente querer viver e em parte a gente querer dar um jeito. Em parte a gente cumpre, em parte a gente maqueia. Porque ele conhece e sonda as mentes e os corações. Ele sabe exatamente o que te motiva. Ele sabe exatamente o porquê você tem esse comportamento. E, irmão, ele vai te dar de acordo com o que você fizer. Não se engane. Não se engane. Tiatira não ficou impune. Nós também não ficaremos. Amém. Só que tem uma notícia boa. Sempre tem que ter uma notícia boa, né? Porque no 24 ele fala o quê? Mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, e a todos que não seguem esta doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás.
não colocarei outra carga sobre vós. Está vendo, irmão? Sempre tem os remanescentes. Sempre tem os que não se dobram a Baal. Sempre tem aqueles que querem resgatar a maneira sã, real, pura de viver a vida prática da igreja. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente olha muito para os problemas da igreja, que de fato existem. Mas o Senhor nos chama, mesmo diante de Tiatira, a viver uma vida santa diante dele. E isso é possível, irmão. Que sejam com poucos, mas que seja verdadeiro. Porque, assim como esses irmãos do passado, teve irmão que nasceu e morreu em Tiatira, irmão. Teve irmão que nasceu e morreu em Esmirna. Mas eles foram fiéis, eles não se dobraram. E olha a coisa interessante, ó, não colocarei outra carga sobre vós. Significa o quê? Que cada geração, cada momento da igreja teve as suas próprias dificuldades. Se vocês pararem para ver, a dificuldade dos irmãos em Tiatira era diferente da dificuldade dos irmãos em Esmirna, que era diferente dos irmãos do primeiro século, que é diferente da nossa. Então, ou seja, cada era da igreja vai ter a sua própria batalha, vai ter a sua própria carga. Mas em todas as eras é possível não seguir essas doutrinas. Então, que em nome de Jesus nós sejamos contados como esses remanescentes que não vai seguir essas doutrinas, não nos dobraremos. Por mais, às vezes, tentador, por mais difícil que seja, a gente vai buscar viver uma vida digna da vocação que cada um de nós fomos chamados, como o Senhor fala em aos Efésios. Para naquele dia nós sermos contados como vencedores diante do Senhor. Amém, irmão? Glória. Até porque, ó, o que ele fala no 25? Mas conservai o que tendes até que eu venha. O que ele quer dizer também com isso? Que desistir não é opcional. Por quê? Porque quando a gente vai até estudar as histórias do remanescente, não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, lá atrás, lá na Casa do Brasil, lá na Safrão, a gente chegou a ler um pouco sobre isso. Não sei se os irmãos se lembram. Por quê? Porque quando a gente começa essa caminhada, que caminhada? De ir contra o sistema, vamos dizer assim, de buscar viver uma vida de acordo com as Escrituras, mesmo que isso nos leve a uma certa rejeição pelo sistema, mas por amor ao Senhor, por enxergar que essa é a vontade do Senhor, por achar que é ali que o Senhor nos quer, isso nos alegra. E foi isso que aconteceu com os remanescentes na hora que eles saem de Babilônia. Quando Ciro passa aquele decreto, e alguns respondem o chamado e voltam a Jerusalém para edificar a casa de Deus que estava em ruína. Mas o que acontece durante o processo? Não sei se vocês vão se lembrar. Eles param. Eles param. Surge uma situação lá que alguns samaritanos falam uma mentira para Ciro. Aquilo gera uma certa pressão e eles param. Então, o que esse texto está dizendo para mim? Que não basta só ir a Jerusalém. Tem que permanecer. Tem que se manter. Por quê? Porque até que eu venha, até você se encontrar comigo. Porque eu vejo que muitos irmãos iniciam muito animados. Mas aí vem o dia a dia em Jerusalém. Como é que estava Jerusalém, irmãos? Toda destruída. Cheia de mato. Leões em volta. E em Jerusalém, para edificar a casa de Deus que estava em ruína, não dava para ser acomodado. Não dava para ser mais um no meio do povo. Você tinha que se levantar e se posicionar como uma pedra viva naquele movimento. Coisa que muitos de nós, às vezes, não se sentimos à vontade com isso. Porque nós estamos acostumados a receber. A só receber. A gente não tem... Tipo assim, aquela ideia, irmão, que eu vou chamar meu vizinho lá na igreja para o pastor falar e ele ouvir a pregação e se converter e depois o pastor cuidar. Esquece isso, irmão. Você é uma pedra viva na casa do Senhor. Ele conta contigo. Você não é só um mecanismo. Você é algo vivo.
Então, assim, irmãos, que em nome do Senhor Jesus, conservamos o que nós temos até que Ele venha. É até que Ele venha. Amém? E até porque, por que a gente precisa disso, irmão? Porque aquilo que eu falei, embora Ele já fez tudo por nós, e isso por si só já seria o suficiente, mas Ele não só fez por nós, como Ele ainda promete que fará. Que Ele fala o quê? Ao vencedor, e quem é o vencedor? Aquele que conserva até que Ele venha. Ao vencedor, ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações. A gente não vai entrar no mérito, né, do que seria essa autoridade sobre as nações. No próximo versículo ele fala que vai dar um cetro para reger com vara de ferro, que seriam as coisas a mais dos galardões. Mas o que eu quero dizer é o quê? Nenhum serviço do Senhor é em vão. A gente precisa ter isso claro também, por quê? Porque assim como os remanescentes lá de Jerusalém, que desanimaram no caminho, irmão, se a gente não tiver clareza desse gozo proposto, a gente cede, irmão. Porque, seja sincero, viver é difícil. Ainda mais viver de forma piedosa. Viver de forma justa, santa e agradável ao Senhor. Viver de forma que às vezes você está achando totalmente na razão, você vai dar a outra face para que o nome do seu Senhor seja glorificado. Se a gente não tiver clareza, irmão, de para onde a gente está indo, é capaz de nós ficarmos no meio do caminho. Então eu quis fechar Tiatira com esse versículo para dizer o quê? O nosso Senhor é galardoador daquele que o busca. E nenhum trabalho no Senhor vai ser vão. Por que eu dei ênfase de no Senhor? Porque se fizermos um trabalho como aquele objetivo que a gente destacou de Jezabel, político, para no final do ano a gente ser visto pelos homens, isso vai queimar. Isso daí é perda de tempo. Isso daí é cansaço e fadiga. Porque para o Senhor não representa nada. Mas, irmão, se a gente faz com o coração contrito, amando aquele que morreu por nós, Ele nos confia grandes coisas. Amém, irmão? Então, com isso, a gente finaliza a carta a Tiatira, né? Espero que, de alguma forma, a gente tenha conseguido absorver alguma coisa, conseguido aprender algumas coisas. Semana que vem a gente vai dar continuidade com a carta a Sardes, que é uma carta também muito interessante, principalmente no que diz respeito a nós, o chamado crente protestante, porque dentro das eras da igreja, vamos assim dizer, né, das partes proféticas de cada carta, é justamente em Sardes que se inicia esse processo do protestantismo. E a gente vai ver, irmão, que assim, embora sim foi uma reforma, embora sim restaurou alguns pontos, mas que ainda tem muitas coisas a serem postas no lugar. Não achemos que, como já foi dito aqui algumas vezes, que hoje estarmos na igreja de crente resolveu o nosso problema diante do Senhor, que não. Mas que em nome de Jesus, na sua misericórdia e graça, Ele possa nos ajudar. Amém? Ora por nós aí.